Estamos na 10ª aula do curso de Matemática Essencial antes do ensino superior, que é um curso que se destina a alunos que querem ingressar no ensino superior e já não estudam matemática há algum tempo, portanto precisam de fazer umas revisões de matemática. E hoje vamos falar de potências de expoente negativo e de potências de expoente fracionário. Anteriormente já falamos de potências de expoente inteiro positivo. Se eu quiser dividir 4 ao quadrado por 4 ao cubo, eu dou a mesma base, subtraio os expoentes. 4 levantado a 2 menos 3, que é a mesma coisa que 4 levantado a menos 1. Ou então, poderia dizer que era 1 sobre 4 levantado a 3 menos 2, e seria 1 sobre 4. Temos duas quantidades iguais a uma terceira, têm de ser iguais entre si. Tenho então que 4 levantado a menos 1 é igual a 1 sobre 1 quarto. Se eu tivesse 2 levantado a menos 3, eu diria que era 1, o 2 passava para a denominadora, levantado a 3, portanto era 1 sobre 2 levantado a 3, 1 sobre 8. Se eu tivesse 5 levantado a menos 2, o 5 passa para o denominador e fica 1 sobre 5, e o 2 passa para positivo, 1 sobre 5 ao quadrado, 1 sobre 25. Se eu tiver 2 levantado a menos 2, vezes 3 levantado a menos 4, vezes 5 levantado a 6, o 5 levantado a 6 fica no numerador e no denominador fica o 2 levantado a 2 e o 3 levantado a 4. Portanto, fica 5 sextos sobre 2 ao quadrado vezes 3 à quarta. Temos aí uma base levantada a um expoente negativo, é igual a 1 sobre a base levantada a esse expoente positivo. Temos aí alguns exercícios de potências com expoente negativo. 5 levantado a menos 2, tudo levantado a 3. Vamos multiplicar os expoentes e fica 5 levantado a menos 6, que é igual a 1 sobre 5 à sexta. Se eu tivesse 5 ao quadrado levantado a menos 3, também era 5 levantado a menos 6. Se eu tivesse 5 levantado a menos 2 e tudo levantado a menos 3, era 5 à sexta. Se eu tiver uma adição 5 levantado a menos 2 mais 5 levantado a menos 3, eu vou dizer que o 5 levantado a menos 2 é 1 sobre 5 ao quadrado, mais o 5 levantado a menos 3 é 1 sobre 5 ao cubo, portanto fica 1 sobre 25, mais 1 sobre 125. Se eu tivesse 4 levantado a menos 2 mais 3 levantado a menos 1, era a mesma coisa que 1 sobre 4 ao quadrado, mais 1 sobre 3. Fazendo as contas, tenho 19/48. E vamos continuar a fazer alguns exercícios mais com potências de expoente negativo. Se eu tiver 2 levantado a menos 5 vezes 2 levantado a menos 4, dou a mesma base e somo os expoentes. E fica 2 levantado a menos 5 mais 4, que é igual a 2 levantado a menos 1, e que é igual a 1 sobre 2. Se eu tiver na linha H 4 levantado a menos 2 vezes 3 levantado a menos 2, multiplico as bases, dou o mesmo expoente. E fica 1 sobre 12 levantado a 2. Se eu tiver na linha J 3 levantado a menos 2 vezes 4 levantado a menos 2 vezes 2 levantado a menos 1 sobre 3 à quarta vezes 2 levantado a menos 5, eu vou passar do numerador para o denominador as potências que têm expoente negativo e ponho-as com expoente positivo. E faço o mesmo com as potências que têm expoente negativo que estão no denominador, passo para o numerador com expoente positivo. Então, fica 2 à quinta sobre 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 3 à quarta, vezes 4 ao quadrado. Fica 2 levantado a 3 sobre 3 levantado a 6 vezes 4 ao quadrado, mas ainda posso simplificar mais, porque 4 ao quadrado é a mesma coisa que 2 elevado a 4, portanto fica 1 sobre
3 à sexta vezes 2, levantado a 4 menos 3. 1 sobre 3 à sexta vezes 2. E eu tenho também potências com expoente fracionário, uma base qualquer e expoente que é uma fração. Se eu tiver, por exemplo, 3 levantado a 1 meio, ou posso ter também 3 levantado a 5 meios, a base é qualquer, o expoente é uma fração. E se eu pensar que a raiz quadrada de 3 é o número que multiplicado por ele próprio dá 3, nós podemos representar 3 levantado a 1 meio vezes 3 levantado a 1 meio é igual a 3, somos expoentes, que dá 1. Portanto, 3 levantado a 1 meio vezes 3 levantado a 1 meio é 3. Logo, a raiz quadrada de 3 é igual a 3 levantado a 1 meio. O que significa que quando eu tiver potências com expoente fracionário, trata-se de um radical em que o denominador do expoente é o índice do radical. Aqui, raiz de 3 igual a 3 sobre 1 meio. E o expoente, o numerador do expoente é o expoente do radicando. Eu posso também dizer que a raiz quadrada de x é a função inversa de x ao quadrado. Logo, a raiz de x é igual ao x levantado ao inverso de 2, que é 1 sobre 2. Vamos resolver mais alguns exercícios de potências com expoente fracionário e na linha A temos 7 elevado a 1 quarto vezes 7 levantado a 2 terços sobre 7. Dou a mesma base. Somo os expoentes no caso da multiplicação, subtraio no caso da divisão. Então, 7 elevado a 1 quarto mais 2 terços menos 1. Fica igual a 7 levantado a menos 1 sobre 12 avos. Já sabemos que se trata de um radical de índice 12. Então, fica raiz índice 12 de 7 levantado a menos 1. O 7 é levantado a menos 1, um expoente negativo, então passa para denominador e fica 1 sobre raiz índice 12 de 7. Se eu tiver na linha C 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado sobre raiz de 5, tenho também a mesma base, 5, levantado a 3 mais 2 menos 1 meio. 3 mais 2 é 5, menos 1 meio é o expoente da minha nova fração. Portanto, se eu tiver na linha C 5 ao cubo vezes 5 ao quadrado sobre raiz de 5, eu vou dar a mesma base elevado a 3 mais 2 menos 1 meio. E fica 5 elevado a 9 meios. Trata-se de um radical de índice 2, portanto é uma raiz quadrada de 5 elevado a 9. Posso simplificar aquele radical, passo para fora o mais que puder do 5 para fora da radical, então fica 5 à quarta raiz de 5. Se eu tiver na linha D 3 levantado a 1 meio e depois tudo levantado a 1 quarto, então eu tenho 3 elevado a 1 meio vezes 1 quarto, que é 1 oitavo. Então tenho um radical de índice 8 e o radicando é 3. Se eu tiver na linha E 8 levantado a 2 sobre 3 e no denominador 4, 1 sobre 2 vezes 3, 1 sobre 6, eu posso dar a forma de radical ao numerador, posso dizer que é raiz cúbica de 8 ao quadrado. O 4 levantado a 1 meio também é raiz quadrada de 4. E o 3 levantado a 1 sexto é raiz sexta de 3. Faço estas operações com radicais, simplificando o raiz cúbica de 2 à sexta do numerador passa a ser 2 ao quadrado e o denominador passa a ser raiz de 4, que é 2, 2 vezes raiz sexta de 3. Então, nós vamos ter 2 ao quadrado sobre 2 vezes raiz sexta de 3, o que significa que tenho 2 raiz sexta de 3. Racionalizando o denominador, passamos a ter 2 raiz sexta de 3 à quinta sobre 3. A próxima aula é sobre expressões algébricas, termos e termos semelhantes.
e aí vamos aplicar todas as noções que temos aprendido e revisto até agora.